Olá, patriotas! Tudo bem? Eu sou Luiz Ceia Patriota e estamos começando mais um vídeo do canal Patriotas Nordestinos. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de dizer para vocês que nós vamos tratar de um assunto muito importante na noite de hoje. Nós vamos tratar da eleição para o Senado. Como vocês sabem, 54 dos 81 senadores terão seus mandatos renovados na próxima eleição. E nós, a direita, temos que nos unir para elegermos o nosso maior número possível de candidatos. Nós precisamos estabelecer a democracia no Brasil. E só com um Senado forte, competente e confiável é que nós teremos este poder. Na pauta de hoje, nós vamos falar sobre a nova pesquisa da Paraná Pesquisas sobre as eleições para o Senado no Rio de Janeiro. O racha em Santa Catarina, no PL de Santa Catarina, com a chegada, com a candidatura do Carlos Bolsonaro. Isso é muito importante. E, por fim, o vice ideal de Flávio Bolsonaro. Quem será o vice ideal? O que nós podemos imaginar com relação ao vice ideal do Flávio Bolsonaro? Vamos começar? Pessoal, hoje a Paraná Pesquisas divulgou mais uma pesquisa com relação ao Senado no Rio de Janeiro. E o quadro é preocupante. O quadro é muito preocupante. Atualmente, todos os 3 senadores do Rio de Janeiro são do Partido Liberal. E nós precisamos manter essas cadeiras. Se não todas do PL, pelo menos ambas no ambiente conservador. Pois bem, nós estamos com problemas. Na pesquisa liberada hoje pela Paraná Pesquisas, aparece em primeiro lugar Benedita da Silva, do PT, com 30,4% dos votos. Em segundo, o ex-governador Cláudio Castro, do PL, com 29,9%. Em terceiro, o ex-prefeito da capital, Marcelo Crivella, do Republicanos, com 21,5%. Em quarto, o candidato Pedro Paulo, do PSD, com 19,4%. Seguido de Márcio Canella, do União Brasil, com 17,1%. Outros candidatos, teve o Marcos Dias também, o Hélio Seco, do Missão, com 2,5%. Não Sabe não opinou, 7,7%. Nenhum, branco ou nulo, 15,7%. A margem de erro é de 2,4%. E o nível de confiança de 95%. Em um outro cenário, com o ex-governador Cláudio Castro inelegível, que é a condição dele hoje, se ele continuar inelegível, se ele fosse substituído pela Rogéria Bolsonaro, ex-esposa do Jair Bolsonaro, mãe do Flávio, do Eduardo e do Carlos Bolsonaro, ela teria 28% das intenções de voto. Então, é uma situação complicada. Nós temos aqui uma candidata do PT, a ex-governadora Benedita da Silva, em primeiro. Em segundo, vem o Cláudio Castro. Se tirar ele e botar a Rogéria, não fica dando a mesma, né? Praticamente 1% de diferença. Mas teríamos uma candidata do PT eleita senadora. Perderíamos uma das nossas cadeiras no Rio de Janeiro. Temos que ficar atentos a isso. Cariocas, fiquem atentos a isso. Nós temos que eleger 2 senadores conservadores no Rio de Janeiro para nós mantermos as nossas posições hoje, que nós temos hoje no Estado, certo? E isso é muito importante, porque o Rio de Janeiro é o segundo maior colégio eleitoral do país, né? É o terceiro maior colégio eleitoral do país. Então nós temos que tomar cuidado com isso, não podemos perder esta cadeira para o PT de forma alguma, tá? Outra coisa, o segundo assunto que nós vamos tratar é com relação ao racha, né, causado em Santa Catarina. Já havia um acordo entre o PL e o PP, onde o Espirão de Amin seria o companheiro de chapa da Carolina
Detoni, e o Carlos Bolsonaro, de repente, se mudou para Santa Catarina, já se apresentando como candidato ao Senado. Importante dizer, eu não acho que o Espiridião Amin seja um grande conservador, não acho. Mas eu entendo que tudo que nós possamos fazer para fortalecer a candidatura presidencial é importante. Já havia um acordo lá, já havia um acerto local lá entre o governador Jorginho Melo e o PP, e a Carol Detoni como nossa candidata ao Senado. Gosto muito do Carlos Bolsonaro, votei nele para vereador no Rio, e assim, eu gostaria que ele tivesse continuado no Rio de Janeiro. Se ele se transferiu para Santa Catarina, foi uma decisão do presidente Bolsonaro, eu entendo que essa decisão deve ser acatada, porque ele é o nosso líder, é o nosso maior líder, e é pai do Carlos Bolsonaro. Então, se ele achou que deveria mexer em alguma coisa em Santa Catarina, eu concordo, acho correto. E agora, o Flávio acabou costurando o lançamento das duas candidaturas pelo PL, do Carlos Bolsonaro e da Carolina Detoni, e o Espiridião Amin ficou de fora, né? Mas continua candidato. E eu vejo que existe uma luta, uma sanha de perseguir o Carlos Bolsonaro pelo fato de ele não ser de lá. Isso é uma besteira, cara. Eu sei que o bairrismo é importante, que a gente se apega àquelas pessoas daquele lugar. Eu não posso dizer nem que eu sei exatamente o que é isso, porque o Rio de Janeiro é muito aberto, né? Então, lá nós não ficamos procurando se o cara nasceu no Rio, se nasceu fora. Todos lá têm oportunidade. São Paulo também. Mas eu entendo que em vários estados do Brasil isso é diferente. Mas eu espero que agora, com essa costura que o Flávio Bolsonaro fez, que nós possamos eleger nossos dois senadores conservadores no estado. Eu acredito que a Carolina Detoni e o Carlos Bolsonaro são ótimos nomes, serão ótimos senadores, e eu espero que, depois das falas do Eduardo e da própria costura que o Flávio fez, que isso se encerre, né? Que essa disputa se encerre. E vou pedir aqui aos catarinenses, vamos nos unir. Não é hora de nos separarmos, nós temos que estar juntos. Nós temos que eleger o maior número possível de senadores. Nós não podemos abrir espaço para a esquerda em flanco nenhum. Nenhuma guerra nós podemos abrir espaço para o nosso inimigo. E Santa Catarina é um território nosso. Nós somos a direita. Nós estamos presentes em Santa Catarina, soberanos. Por quê? Porque é um dos melhores, mais maravilhosos estados do Brasil. E não é isso à toa, é porque tem um povo conservador, um povo trabalhador, um povo ordeiro. Vamos nos unir, vamos eleger os nossos candidatos. Carolina Detoni e Carlos Bolsonaro são os melhores nomes para o Senado em Santa Catarina. E para finalizar, o vice ideal de Flávio Bolsonaro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu queria muito que o Romeu Zema fosse vice do Bolsonaro. Mas hoje, analisando o quadro eleitoral do Nordeste, eu moro em João Pessoa, eu acho que nós devemos buscar um nome do Nordeste e preferencialmente de uma mulher.